Lígia Bastos, esse caso que envolve a Escola Patronato São José, onde uma criança foi abusada sexualmente por um dos funcionários. Esse fato, o Conselho já vinha investigando a partir de denúncias, suspeitas. Boa tarde. Boa tarde. Desde o dia 30 de maio, na véspera do feriado de Corpus Christi, o Conselho Tutelar tomou conhecimento superficialmente do caso, quando houve a denúncia através de uma ligação na madrugada, dando conta de que possivelmente uma criança teria sido abusada sexualmente nas dependências da Escola Patronato São José. Uma vez que foi feita essa denúncia, nós questionamos se a pessoa que estava fazendo a denúncia ela poderia se identificar. Ela se identificou, entramos em contato com a mãe da criança, muito abalada, disse que o filho teria contado que estava com várias dores e nós propusemos fazer logo um boletim de ocorrência na madrugada. Iríamos até Itapipoca, uma vez que a delegacia de Itapajé só funciona no horário comercial, e de lá seria feito o boletim de ocorrência, a guia seria expedida e nós iríamos fazer o corpo de delito no IML de Sobral. Mas a família optou para aguardar até as 8 horas da manhã, foi quando a família foi até a delegacia de Itapajé, fizeram o boletim de ocorrência e em seguida vieram com o Conselho Tutelar até a escola. Deixaram a escola ciente de tudo que estava acontecendo. Tivemos um primeiro momento com a coordenação, a direção não estava nesse momento, do dia 30, e a coordenação ficou sem entender, né? Como assim, como pode ter acontecido algo de uma magnitude dessas, tão sério e ninguém ter visto. E vamos aguardar o andamento do caso, vamos aguardar o caso ser apurado, até porque a pessoa ainda não era culpada, era um suspeito. Mas um fato que nos chamou muita atenção foi o de que esse cidadão já tinha uma passagem pela Delegacia de Polícia Civil por um crime dessa natureza. Ele já tinha tentado contra uma mulher no passado, já tinha mostrado as partes íntimas, tudo isso ficou registrado, então foi quando nos levantou o questionamento: qual critério a Escola Patronato São José utiliza para a contratação de funcionários? Né? A coordenação não soube nos responder. Então houve o feriado, quando foi na sexta-feira, nós estivemos aqui novamente, conversando com a direção disse que já tinha conhecimento de que tinha havido no passado essa situação envolvendo esse funcionário, mas que, enfim, eu não entendi muito bem o que é que a direção tentou dizer ou justificar. O fato é que esse homem é apontado como um possível abusador. Hoje, nós podemos afirmar que sim, ele é um abusador e ele estava cuidando de crianças, tanto no parquinho quanto nos banheiros. Lígia, há também a suspeita de que um outro envolvido, uma segunda pessoa, até mesmo outras pessoas estejam também envolvidas nesse caso. Sim, são duas pessoas por enquanto que estão sendo apontadas. Uma como eu posso dizer, uma dava cobertura enquanto o outro realizava. E depois eles revezavam, ou seja, ambos abusavam, mas um dando cobertura para o outro, porque os abusos aconteciam dentro do banheiro da educação infantil. O Conselho Tutelar, em sua política pública de atuação, tem também uma campanha contra abuso sexual contra menores. A partir desse fato lamentável que chocou a população de Itapajé, o Conselho Tutelar tem metas para abranger ainda mais as unidades escolares, segmentos da sociedade para, numa rede de proteção mais ampla, combater esse crime que vem apavorando a cidade a partir de casos desvendados com a Operação Silêncio dos Inocentes? Sim, desde que nós assumimos em 2016, nós temos uma proposta montada para trabalhar dentro das escolas. O que é que está acontecendo e o que é que está faltando para que efetivamente isso aconteça da forma como foi planejado? A contrapartida. Nós precisamos de material, nós precisamos de folder, nós precisamos de banner, nós precisamos de um data show para a gente poder fazer todo esse trabalho com grande alcance. Porque uma vez que nós, trabalhando do jeito que nós estamos trabalhando, dentro de grandes limitações, estamos conseguindo lograr êxito, porque por mais que a gente diga, é muito triste tantos abusos, mas esses abusos eles existem.
E eles precisam vir à tona para que essas pessoas sejam responsabilizadas. E quando você deixa uma pessoa ciente de como ela deve proceder, e aqui fica o meu alerta para os pais, porque o pai não pode obrigar o filho a contar. Ele tem que ter a maneira correta de abordar. A abordagem deve ser feita da forma correta, porque aquela criança, na grande maioria das vezes, ela é ameaçada. O abusador ameaça, que foi o caso aqui do patronato. O abusador utilizava de ameaça e dizia: se você contar para alguém, eu vou matar seu papai e sua mamãe, porque eu sei a placa do carro deles. Ou eu vou lhe vender para pessoas más. Então a criança vinha sendo coagida. Não foi a primeira vez, infelizmente, essa criança, nós estamos nos referindo, ela foi abusada no mínimo 4 vezes. 4 vezes dentro da escola. O Conselho Tutelar, juntamente com as investigações que apuram a Polícia Civil, também há indícios de que outras crianças mais também tenham sido vítimas desses funcionários dentro da escola? Mário, dentro da nossa atuação e do nosso conhecimento, nós acreditamos que sim, que não foi só uma criança, até porque a própria criança que hoje está sendo essa vítima que nós estamos comentando, ele falou que suspeita que outras crianças tenham passado pela mesma situação, uma vez que o tio, como ele chama o abusador, ficava na porta do banheiro e uma vez ele tentou entrar e o tio falou: não, o banheiro está ocupado. Assim como ele fazia quando estava sendo abusado, o outro dava cobertura e falava: não pode entrar, o banheiro está ocupado. Então, diante disso, levanta uma série de suspeitas e até pela questão desse cidadão ter sido apontado como uma pessoa que já praticou crime dessa natureza, né? A gente suspeita há tanto tempo dentro da escola, então possivelmente existam outras vítimas. Lígia, a atuação do Conselho, o acompanhamento do Conselho na escola patronato junto aos pais e também crianças que ficaram amedrontadas, apavoradas diante desse fato. O Conselho tem estado presente no colégio, acompanhando, dialogando com a direção e também com pais que até mesmo buscam o próprio Conselho. Nós estivemos ontem aqui no patronato, fomos recebidos pelo diretor. Na ocasião nós viemos pegar algumas cópias de algumas outras crianças, porque é preciso conversar, mas tem a forma correta de conversar. Então nós viemos aqui ontem. O nosso papel enquanto conselho é o de garantir para que os direitos que estão lá na lei sejam de fato executados e sejam preservados. E nós fizemos o seguinte, nós já encaminhamos a criança para o CREAS. Hoje nós tivemos uma conversa com a rede de proteção, Ministério Público, representante do MP, representante do CREAS, representante do CRAS, para que a gente possa elaborar uma estratégia de alcance. Porque aqui em Tapajé os índices são alarmantes. São muitas crianças abusadas. Ontem mesmo nós tivemos outro caso de uma criança abusada na localidade de Aguaí, dentro da escola. Então a gente precisa estabelecer um fluxo desse trabalho, porque a demanda é muito grande e nós estamos correndo aí com o que a gente pode dentro da nossa possibilidade. Uma vez que não existia psicólogo, o psicólogo chegou ontem. Há mais de 6 meses nós não tínhamos psicólogo. Então como vai fazer uma escuta especializada? Não é toda criança que vai chegar para o seu pai e vai dizer: mamãe. Até porque eles têm que entender que existe o abraço do bem, existe o abraço do mal, existe aquele toque que não é permitido. Obrigado, Lígia, pela atenção com a nossa reportagem. Obrigada, e eu gostaria de pedir a cada pai, nesse momento, que tivessem cada vez mais claro dentro de si a responsabilidade que vocês têm e nós, sociedade civil, temos com as nossas crianças. O artigo 13º do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que qualquer caso de suspeita ou a constatação de violência contra a criança, abuso, seja a violência de qual natureza for, ele deve ser encaminhado ao Conselho. Então não existe essa prerrogativa de fulano sofreu, mas a gente resolve aqui entre a gente. Não existe. Tem que ser repassado para o Conselho. Faça esse apelo. Repasse para o Conselho Tutelar de Tapajé. Ou então você liga para o Disque 100, que todas essas denúncias elas vêm para o nosso e-mail e a gente vai sim fazer um trabalho como a gente vem fazendo. Muito obrigada. Curta nossos vídeos, se inscreva em nossa página no YouTube e não esqueça de ativar o sininho de notificação.